Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar da nossa semana do dia 9 ao dia 15 de fevereiro. Olha, em quantidade não tem muito movimento, mas é semana de lua cheia, é semana de Mercúrio mudando um pouco a paisagem, vai entrar lá em Peixes e a gente vai começar a semana já com Mercúrio chegando ao mesmo grau que o Sol. Marte vai ter um aspecto novamente aqui com Saturno, então aproveita que me acompanha. Aproveita também esse momento, antes da gente começar a falar sobre as influências, para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, tá? Aproveita também para compartilhar com os seus amigos e também para se tornar membro aqui do canal, tá bom? Porque ali na seção de membros, nos dois níveis, a gente trata mais da parte técnica da astrologia tradicional, da astrologia clássica, trazendo aí algumas informações aí que são bem interessantes, tá? Lá dá para você aprofundar bastante conhecimento, porque eu trago sempre visões das várias fases ali do período tradicional, helenístico, medieval, renascentista. Estamos agora trabalhando aí com as observações do Ibn Ezra, que foi um astrólogo da época medieval. Mas vamos começar aqui a falar dessa semana então, que vai ser bem interessante. Vamos lá. Bom, nós iniciamos a semana com a Lua no signo de Câncer. A Lua ingressou em Câncer no sábado, dia 8, né? Ali pela manhã, depois de ter passado por um longo período com a Lua fora de curso. Aliás, na semana passada nós tivemos muitos períodos longos, né, com a Lua fora de curso. Bom, a Lua continua aqui transitando no signo de Câncer e ela vai chegar ao mesmo grau que Marte, só que antes disso a gente tem essa conjunção de Mercúrio com o Sol, tá? Bom, é uma conjunção em signo do ar, né, que vai criando bastante um ampliar aí da visão de uma forma geral para assuntos científicos, assuntos tecnológicos, por exemplo, pode ser bastante interessante, né? Ou, assim, vai acontecer no domingo, né? Se você tiver em alguma reunião maior, seja para qual tema for, não só necessariamente de negócios, pode ser muito interessante, tá? Pensando em fator de novidades também, de observações mais diferentes, né? Descobertas e tal, pode ser também muito interessante. Para interlocução, interação direta, né? Uma conjunção que ocorre em signo do ar é boa. Agora, o aquário, ele não tem nada da flexibilidade porque é um signo fixo. Então, em termos assim de contatos, como reuniões e tal, tenha cautela aí para não ser muito argumentativo, ou até nos ambientes assim pode ter aí algumas questões mais argumentativas. É um tipo de conjunção muito interessante para se confirmar teorias, por exemplo, né? Muito interessante esse momento aqui de Mercúrio com o Sol no signo de Aquário, tá? Mas vai acontecer ó, bem aqui no termo de Marte, por isso que ela vai ter um pouquinho assim de uma tendência mais agressiva, assim, né? Que eu penso para esse sentido de argumentação, ela é um pouquinho ríspida, né? Tal. Agora, gente, depois, quando for 10h15 da manhã, nós vamos ter esse trígono novamente, olha, entre Marte e Saturno. Bom, nenhum nem outro estão muito fortes, né? Marte tá aqui no ponto de queda, Saturno tá peregrino lá no signo de Peixes ainda, né? E um trígono d'água, ele tem um perfil mais fechado, ele não é propriamente uma configuração de iniciativa, de assumir riscos ou de alguma coisa mais competitiva, por exemplo, né? Não tem. É um trígono muito voltado para a qualidade, eu penso, né? E, inclusive como Marte está no sentido retrógrado do movimento. E logo em seguida, né? Depois desse momento aqui de trígono entre Marte e Saturno, nós vamos ter a Lua chegando aqui a conjunção com Marte. Então, ele tem muito uma relação com melhorias na qualidade das coisas, pensando no fator produtivo, tá? Então, corrigir, reparar, reformar, resolver problemas aí pode ser interessante durante esse período, tá? Mas nada assim muito corrido, tá? Não tem um perfil muito corrido. E, assim, a gente aproveita bem aí mais nesse sentido de qualidade mesmo, né? Para a realização das coisas e tal, né? Bom, esse momento aqui de trígono entre Marte e Saturno vai ser às 10h15 do domingo, e quando for 16h47 é quando a Lua chega exatamente ao mesmo grau em que está Marte. Geralmente esses momentos eles são um pouquinho mais agressivos, né? Vai acontecer, olha, muito próximo do aspecto também de trígono entre a Lua e Saturno. Esse momento do domingo aqui com a Lua tem muita interação com Marte e Saturno também, né? O que vai deixando o domingo com um perfil mais yin.
E ele pode ser interessante para reorganização das coisas, até dentro de casa mesmo, né? E não necessariamente só as coisas físicas. Se de repente você tiver limpando os seus dados no seu notebook, no seu celular, limpando seu e-mail, por exemplo, né? Esse tipo de atividade em que você melhora a organização, em que você exclui o que não precisa mais, que tem esse olhar aí de reorganização. Você emprega o esforço para melhorar um pouquinho disso, tá? Agora, não é uma conjunção de diálogo, que acaba assim entrando um pouquinho em conflito com o momento do Mercúrio junto com o Sol, né? Porque a gente pegou esse momento ali no meio da manhã 9 e 8, então ele vai carregando ainda para as horas seguintes, né? Essa característica, mas ela é bem diferente dessa conjunção de Lua com Marte. Por isso que nas conversas pode-se ter aí um clima um pouquinho difícil de conciliação, né? Porque se fica Mercúrio em Aquário evidente pela condição casime com o Sol e o potencial argumentativo ficar mais presente, com a conjunção de Lua com Marte, isso tende a ficar um pouquinho mais agressivo, tá? Mais defensivo. Fica aquela coisa meio chata do argumento, girando em torno, ela é pouco convincente, fica uma coisa bem chata, tá? Então, para conversas que envolvam, assim, temas delicados, né, tal, é que já é mais interessante ter cautela, tá? Durante esse momento aqui do domingo. E, bom, vai ser às 16h47 e aí alguns minutinhos depois, às 16h56, a Lua chega aqui ao trígono com Saturno. Então, é muito... quase simultaneamente, né? Lua conjunção Marte, Lua trígono com Saturno, aí a gente teve o trígono de Marte com Saturno durante a manhã, então domingo tem a cara de Marte com Saturno mesmo, né? Não tem outra, né? Inclusive a conjunção de Mercúrio com Sol em Aquário, domicílio tradicional aqui de Saturno. Tá? O domingo tá com a cara de Saturno, tá? Aí, o que a gente tem que fazer nesse momento ainda é uma continuidade daquela influência que eu falei para vocês de que melhora a correção, a reorganização, o ajuste das coisas, pequenas reformas, pequenos ajustes, né? Reformas grandes não, tá, gente? Coisas assim menores podem ser melhores durante esse momento aqui, tá? Mas aí, como a Lua tá transitando no signo de Câncer, a gente não tem um domingo agitado, assim, pensando em velocidade, pensando no fator de como as horas correm, né? Só que também não é travado, né? A gente tem o signo de Câncer como um signo cardinal. Então, o domingo, ele é um domingo de reorganização mesmo, né? Ele é um domingo para trabalho, assim, vamos dizer, né? Não é muito para curtir, assim, não tem muito aquela configuração de curtição, descontração, não, né? Agora, na segunda-feira, dia 10, a Lua vai ingressar em Leão às 14 horas redondinho. Então, gente, desde as 16h56 do domingo, quando a Lua chegar ao trígono com Saturno, até esse momento, 14 horas, a Lua vai ficar fora de curso. Quase 24 horas novamente, de novo, né, gente? Muitos períodos longos. Para inícios, então, não é legal. E a gente vai amanhecer na segunda-feira com a Lua fora de curso no signo de Câncer. Ela é um pouco insatisfeita, tem um perfil um pouquinho de reclamação, é meio arrastada, né? Vocês vão perceber um pouquinho disso no amanhecer aí da segunda-feira. Mas quando a Lua ingressa em Leão ali à tarde, muda bem o clima, né? O Leão é domicílio do Sol, tem calor, calor do fogo, isso vai gerando muita motivação, muito ânimo e muda bem, assim, é bem perceptível a diferença do clima durante a manhã para o clima no restante do dia, tá? Até porque quando a Lua ingressa aqui no signo de Leão, já vai se aproximando de um trígono com Vênus, tá? Vai ser exatamente esse trígono aqui. Vênus tá ali em 4 de Áries, né? E esse momento perfeito de trígono entre Lua e Vênus vai ser às 22 horas e 21 minutos. Então, a gente vai sentir durante a tarde toda e a noite até esse momento essa influência muito interessante. Ela é bem yang, né? Ela é mais descontraída e ela tem um perfil que incentiva as tentativas, né, principalmente nesses temas ligados à estética, à beleza, às artes, às conquistas no nível romântico também, né, as compras, aquisições, desejos também. Então é um perfil assim motivado, né, ele é um perfil vibrante e a gente vai perceber bastante disso durante a segunda-feira ali, a partir já das 14 horas, quando a Lua ingressar no signo de Leão. Um momento legal, um aspecto bom entre Lua e Vênus. Vênus não está
forte, aqui tá no signo de Áries, que é um ponto do detrimento, mas é um benéfico, né? E acaba criando aí um clima um pouquinho melhor, assim, né? Mais animado, né? Mais despojado, bem despojado mesmo, né? Vai deixando a segunda com esse clima. Bom, depois das 22 e 21, que é esse momento perfeito aqui do trígono, nós não vamos ter novos aspectos da Lua. A Lua vai gradualmente se aproximar de um aspecto de 60 graus com Júpiter. Esse aspecto de 60 graus vai ser perfeito bem ali no meio da manhã, às 10h59 da terça-feira, dia 11, tá? E tem um perfil assim com movimento, ele tem um perfil de oportunidades, tem uma configuração descontraída, bastante otimista e ainda tem um perfil próspero, tá? Júpiter não está num ponto mais forte, mas ele tem uma qualidade semelhante aqui a de Gêmeos, com calor e umidade, e isso é bem descontraído, tá? Aqui aparece o SD, porque assim, Júpiter virou a direção para o movimento direto na semana anterior e ele ainda tá ganhando velocidade, não chegou à velocidade média, tá? Então, tá um pouco lento ainda, por isso que ainda aparece esse SD aqui, tá? Mas é um sextil e vocês vão perceber no clima esse fator descontraído, otimista, mais leve. Para mudanças é até bem interessante. Aliás, o clima mesmo, ele se altera, é propenso a oportunidades, coisas diferentes se desenrolando. É um clima bem descontraído. Agora, na terça, a gente é só isso que a gente tem de aspecto acontecendo, tá? A Lua vai começando a se aproximar da oposição com o Sol, mas essa oposição ela vai ser perfeita só na quarta-feira, tá? E aí a gente tem então durante o restante do dia o aumento da influência da oposição entre Sol e Lua. A quarta-feira, dia 12, então começa exatamente com a fase cheia, 10h53 da manhã, tá? Bom, gente, ela é uma fase cheia que beneficia um pouco mais o Sol, porque assim a fase cheia é boa para a Lua, porque a Lua chega no ponto máximo de visibilidade, mas a Lua está no domicílio do Sol, e como o Sol está muito prejudicado ali no detrimento, para ele é legal enxergar o seu domicílio. Então acabou sendo uma fase cheia que está beneficiando tanto o Sol como a Lua, assim, né? Os dois acabam se saindo muito bem, tá? Envolve a casa 10 e casa 4, quando a gente pensa na fase cheia em contexto político, contexto de país, aqui envolve quem está no comando, inclusive o Sol, né? É uma configuração dos comandantes, dos líderes do país. Pode ser no nível nacional, como pode ser nos níveis estaduais, municipais e tal, líderes, né? A gente pode colocar, tá? E a casa 4 é uma casa do ambiente de oposição, de governo. Então a lua cheia acontece bem nesse ângulo e pode ser um período aí de movimento com oposição bastante forte. Mas fica meio que com a balança equilibrada, né? Porque, como eu falei para vocês, a lua se beneficia da fase, que é o ponto máximo de visibilidade, né? E o Sol se beneficia pela recepção, que é onde a Lua tá ali, é o domicílio do Sol, tá? Então a gente vai ter um clima um pouquinho acirrado aí nos próximos 15 dias nesses fatores que envolvem aí governo, oposições, essas questões todas, né? Tá? Bom, o Mercúrio se afastou do Sol e ele tá bem combusto novamente, né? E a gente vai tendo um pouquinho dessa dinâmica dessas afirmações, sabe? Às vezes essas frases com efeito aí que acabam sendo colocadas de uma forma meio esquisita, né? O Mercúrio tá combusto, então pode ser 15 dias aí recheados dessas frases de efeitos, assim, não? Ou frases assim contraditórias, esquisitas aí desse ambiente governamental, tá? Para o povo, gente, o povo entra na casa 1, né? E aqui a gente tem Vênus como regente de casa 1 na 12. Então, para o povo, me parece, não é uma fase, são 15 dias assim que mudam completamente o quadro. A gente tem aqui Vênus se aproximando do sextil com Júpiter, pode até ser interessante em termos de notícias ligadas ao campo econômico, né? Índices, indicadores, essas questões. Mas Vênus está no detrimento e está na casa 12, então não é lá nada muito ousado, né? Nada muito grandioso que vem aí para esses momentos, tá? Temos isso aqui, então, se a gente pensar num sentido eletivo, exatamente o momento não é super legal, tá? A oposição de Sol e Lua, não é super legal para início de atividades, tá? Mas aí, gente, logo que a Lua passa pela oposição com o Sol, ela vai ter outra oposição, que é com o Mercúrio, que tá ali colado do Sol, né? É essa oposição aqui. E uma sequência de oposições da Lua. Essa aqui, ela pega muito, que eu penso assim, de atenção e cuidado com fatores burocráticos, papéis, documentos, né?
E se você tiver em vias de fechar negócios assim durante esse período, vai ser às 16h12, né, da quarta-feira. Então a gente vai sentir do meio da manhã já em diante, depois que a Lua passa pela oposição com o Sol, essa influência, tá? Então tenha cautela se você for assinar algum tipo de contrato, né? Se você estiver lidando com renovação de documentos, esses fatores não é muito legal. E também negociação dependendo da verbalização, da conversa, né? Não é super legal, né? A gente tem aqui o Mercúrio combusto, uma oposição com a Lua, não tá nem um pouquinho legal. Aí a gente tem a Lua aqui peregrina, acaba ficando com um ponto um pouco delicado aqui nos assuntos que envolvem conversas. Comércio de maneira geral, equipamento, sinais, isso tudo aí é propenso a ter problemas durante esse período, tá? É um período também importante aí para você evitar. Aí a Lua vai ficar fora de curso das 16h12 até as 22h07, que é quando ela ingressa no signo de Virgem. Baixa um pouquinho a poeira, né? O signo de Virgem é um signo da Terra, só que olha, a Lua ingressa aqui em Virgem sem nenhum aspecto, ela vai ficar um pouquinho perdida ainda durante esse trânsito aqui. Em Virgem, a Lua vai ter aspectos, mas aqui no comecinho ela ficou meio enroscada, tá? Quarta-feira, então, tem esse momento do ingresso da Lua em Virgem às 22h07 como o último movimento no céu, tá? Vou aproveitar esse momento, então, dizer para você que se você quiser estudar astrologia, corre lá na plataforma eadaprendeраstrologia.com.br para você iniciar seus estudos lá, tá? Bom, então vamos lá, gente. O que acontece quando a Lua ingressa no signo de Virgem é ela chegar primeiro a essa quadratura aqui com Júpiter, que ainda não está plenamente veloz. Gente, o que acontece aqui é que o Júpiter acaba enxergando esse ponto, né, nesse aspecto aqui, que é o ponto do detrimento, e prejudica muito um sentido de prosperidade geral. Até para mudanças também não é muito recomendado, se for mudança muito ousada. Para os assuntos jurídicos, assuntos de estudos, principalmente mais superiores, para temas místicos, também não é muito legal, tá? E viagens também não é um momento muito interessante. E aí, curiosamente, de novo, um outro dia da semana com somente um único aspecto, que é esse. Vai ser às 20h10 do dia 13, quinta-feira, e a gente vai perceber essa influência ao longo de todo o dia. Por isso que a quinta-feira tem que ter cautela com investimentos, com mudanças bruscas, tá? Pode até ser que o clima não seja mal-humorado, porque Júpiter está num signo com calor. Mas para grandes ousadias, eu já recomendo ter cautela, tá? Não chutar muito alto, não se arriscar muito, tá? Mas se você mantiver sua rotina, vai perceber até que um clima mais leve. Fiquem atentos também a essas notícias indicando aí ambiente aéreo, né? Se vocês estão percebendo que a gente está com muitos acidentes aéreos, né? Desde o ano passado para cá. Esse Júpiter também aqui nessa condição do detrimento, né? É bem essa promessa dessas indicações problemáticas. E ainda continua, tá? Esse clima aqui um pouco estranho, né? Agora, gente, só isso na quinta, né? Como eu falei para vocês, depois que a Lua passar por essa quadratura com Júpiter, nós vamos ter a Lua se aproximando de um aspecto com Marte, tá? Esse aqui. Ele tende a ser bastante produtivo, bem produtivo mesmo. A Lua tá num signo mutável, muito versátil, e melhora bem aqui a configuração para a Lua, para Marte até também, né? Porque Marte tem uma regência aqui na triplicidade da Terra. Esse momento ele pode ser produtivo para assuntos técnicos, é bem legal, pensando em fator de melhoria de produtividade geral, não só com o trabalho, tá, gente? Pode ser cotidianamente mesmo assuntos de casa, qualquer assunto, né? O que é bom, assim, é que a gente vê o resultado acontecendo. Ele tem um perfil bem qualitativo, não é um perfil muito para grandes conversas, diálogos, coisas da interação maior, mas para concentração é bem legal, e o que você se colocar ali para fazer, vai fazer muito bem feito, tá? É um perfil muito interessante esse aqui, para assuntos de produtividade com qualidade, né? Bem legal. 8h14 da manhã, então a gente já amanhece a sexta-feira com esse perfil bem legal. Aí a Lua vai se afastando desse aspecto, vai ter ainda mais aspectos enquanto ela estiver aqui no signo de Virgem, só que nós vamos ter às 9h06 da manhã da sexta, é o ingresso de Mercúrio aqui no signo de Peixes, tá? Bom,
ele ingressa aqui no ponto de dupla debilidade. Então, aquele perfil já mais argumentativo que a gente tinha com o Mercúrio em Aquário já se dilui. O que a gente tem quando o Mercúrio ingressa em Peixes? Um pouquinho mais de melhoria para detalhes, aprofundamento, por exemplo, para estudos, que você precisa olhar coisas muito pequenas, precisa se concentrar mais, né? E também para o fator criativo, né? Aqui a gente tem essa configuração um pouco mais abstrata para Mercúrio, que favorece um pouquinho desse fator criativo, de habilidade interpretativa, por exemplo. Agora, para fala, já não é exatamente uma configuração muito boa. Só que enquanto o Mercúrio estiver em Peixes, ele vai ter vários aspectos também. Então, nos momentos em que tiver aspecto bom, melhora um pouco o quadro, tá? Então, se você tiver que marcar uma reunião para demonstrar algum projeto, fechar algum negócio, prefiro os momentos que o Mercúrio tiver com um aspecto bom, tá? Com a Lua, por exemplo, porque ele sozinho em Peixes, para diálogo não é tão legal, ele fica meio enroscado, meio perdido, é muito fechado. Peixes é um signo mudo, né? Peixes não falam, né? Não emitem som. Então ele tem uma característica de menos fala, não é tão legal para grandes divulgações, mas para o perfil criativo, para imagens, fotografia, por exemplo, é bem interessante também esse perfil aqui pisciano de Mercúrio em Peixes, tá? Bom, vai ser 9/6, né? Como eu falei, essa virada aqui de Mercúrio ingressando em Peixes. E aí, às 10h53, é quando a gente tem uma oposição de Lua com Saturno. Ela é chata, tá, gente? O que acontece na sexta, então, é que a Lua vai ter aspectos com os dois maléficos. Só que com Marte foi um aspecto legal, né? Foi esse aqui que a gente viu. Agora, esse com Saturno é um aspecto desafiador, dos mais difíceis, né? A oposição. E como Saturno tá ali peregrino, é uma oposição de signos mutáveis, ela é bem cheia de variação. Ela é bem instável, sujeita a um olhar meio pessimista, é bem chata mesmo, tá? Então, pensando em sucesso, né, das atividades, evitem esse momento, tá? Não é nem um pouquinho legal. E como o Saturno é lento, tá num signo frio, tá com a frieza dele mais visível, né? O desenrolar dos assuntos fica muito lento. Então, iniciar atividades com essa influência já é propensa a muita complexidade, problemas que são difíceis de solucionar e muita lentidão, as coisas não se desenrolam, são enroladas mesmo, né? E, gente, Saturno é oposto ao sucesso, então uma oposição de Lua com Saturno é uma indicação de problemas, né? De insucesso, tá, gente? Então, evitem esse momento aqui para iniciar atividades, tá? Aí a gente tem na sexta-feira isso, e depois que a Lua passar por essa oposição às 10h53 da manhã, ela vai ficar fora de curso quase 24 horas de novo, gente. A Lua ingressa em Libra aqui 8h45 da manhã do sábado, dia 15, tá? Então, de novo, a gente vai ter um longo período com a Lua fora de curso. Em resumo, a sexta-feira só é até interessante o começo da manhã, quando ela tem o sextil com Marte, tá? Depois já fica bem ruim, porque aí vai ter a oposição com Saturno, vai ficar fora de curso e tal. Aí a Lua ingressa em Libra, né? E Libra já é bem mais equilibrado, já tem uma influência bem mais de clima leve, né? Muito leve. Quando a Lua ingressar em Libra às 8h45 do sábado, ela já vai começar a se aproximar da oposição com Vênus. Aí para Vênus fica legal, né? Porque Vênus tem domicílio aqui e ela tá bem prejudicadinha ali, né? Tá até junto aqui do lote da fortuna, mas tá no ponto do detrimento. E aí ela enxerga aqui o domicílio diurno dela. Esse momento, ele vai ser perfeito às 23h19 do sábado. Então, a gente vai sentindo essa influência ao longo de todo o sábado, tá? Bom, é interessante, sim, a recepção ela não minimiza, ela não elimina totalmente a natureza da oposição, mas melhora bem o quadro, principalmente porque Vênus é um benéfico, vai criando bem mais facilidade. E aí a sexta-feira ela tende a ficar equilibrada, assim, não tem um clima ruim, não. Eu só recomendo, assim, se você tiver que lidar com investimentos muito grandes ou aquisições, também ter cautela, né? Porque de qualquer maneira é uma oposição, né? Tenha cautela, planeje direitinho, fique atento também aos rompantes de interesses, de desejos que vão surgindo ao longo do dia, porque tende a isso, né? A gente tem esse clima aqui com Vênus em Áries, junto do lote da fortuna,
bem instigado a distração, a coisa de Vênus mesmo, né? Diversão, entretenimento, essas questões. E é só não exagerar. Agora, eu penso que o clima não é ruim não, tá? Vai ficar um clima bem legal aqui pro sábado também. E assim a gente termina a semana com essa oposição entre Lua e Vênus, tá? Bom, gente, vocês perceberam, né, que é uma semana estranha essa, né? Tem dias com muito pouco movimento, ó, terça e quinta, somente um aspecto no céu. E períodos longos com a Lua fora de curso também, que merece bastante atenção, né? E é isso, né? Esse começo de ano tá que tá, né? Com muito movimento, vai continuar ainda. O primeiro semestre é um semestre com mais movimento que a gente tem aqui. Muitas coisas, né? Marte aí vai virar direção, Júpiter já virou, né? E a gente vai acompanhando, a gente vai ter ainda o ingresso de Saturno em Áries no primeiro semestre, de Júpiter em Câncer também no primeiro semestre. Então, o primeiro semestre desse ano aqui tá pegando, né? Mas aí a gente vai acompanhando tudo aqui, tá bom? Bom, não esqueça de curtir o vídeo, deixar aí seu comentário, um oi aí pra mim. Se você puder compartilhar com seus amigos, eu também agradeço bastante, tá bom? Um abraço forte para vocês, ótima semana e até mais, então, até!